nome é Graziele, sou residente aqui da cidade de Três Rios, sou artista, na qual faço parte do grupo de amadores teatrais Viriato Correia, um dos grupos de teatro mais antigo do país. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, a qual a gente vai conversar sobre as nossas vivências artísticas e compartilhar momentos felizes que tivemos juntos. O Cipriano, Antônio Carlos Cipriano, ele também faz parte do grupo, é um dos amadores também mais antigo e ao longo da sua carreira foi presidente, foi ator amador, foi diretor teatral e aí a gente vai bater um papo agora pra gente conversar sobre isso e eu espero que vocês gostem ao longo dessa conversa, viu? Antônio Carlos Cipriano, obrigada pela presença, tá? Eu é que agradeço, boa tarde a todos. Eu espero que este momento seja um momento bastante interessante. Nós artistas estamos sobrevivendo mais uma vez. O artista já sobrevive. E a pandemia trouxe esse grande desafio, que é você reinventar e para que a arte continue sobrevivendo. Sim. Graças a Deus a gente continua resistindo, né? Com certeza. E vamos falar um pouquinho agora do nosso amor em comum. Com quanto tempo você tem na arte? Olha, eu tenho mais de 40 anos. Eu cheguei no teatro com 13 anos, né? E através do Festival Estudantil, né? Naquela época eu era aluno do vocacional e aí o vocacional então, foi participar a primeira vez do Festival Estudantil e uma peça dirigida pelo Guti, Luiz Augusto Arrancha Dias, e ali eu surgi no teatro. E no primeiro momento, a gente sempre diz assim, eu tenho muita vergonha, então eu vou para os bastidores. Então eu fui iluminador, eu fui contra-regra, e depois que a gente vai tomando intimidade, quando você cai no palco, você não sai mais. Eu saí por conta de dirigir. Na minha carreira, eu dirigi mais do que atuei, mas tenho título de benemérito pelo tempo e pela quantidade de espetáculos no qual estive atuando ou dirigindo. Gativic é a minha vida, né? Uhum. Eu sou um profissional hoje, professor de história, e eu me inspirei nos espetáculos do Gativic. Sim. E como que foi, você disse que começou com os festivais estudantis, né? E como que foi, quando que você decidiu entrar para o grupo de teatro? Na verdade, naquele ano, 1977, dali eu cheguei e ali fiquei, porque era assim, a gente entrava no festival estudantil, tomava amor e paixão e ficava no grupo. E eu fiquei. E em 1983, eu fui admitido como aspirante amador. E aí já tinha feito vários trabalhos pelo grupo. E fui ficando como fiquei e estou até hoje pertencente ao grupo. Estou figurando entre os presidentes, as pessoas que mais tempo presidiram o grupo, né? Acho que se falar em 3 ou 4, eu vou estar entre eles. Sim. E amo aquela casa. A gente nem percebe, né? Quando a gente entra, a gente tá lá e a gente nem percebe quanto tempo está, porque a gente gosta tanto, é tão natural, né? O amor naturalizado, que a gente nem percebe quanto tempo está e quantas produções. Mas assim, desse tempo, você como elenco ou como diretor, você sentiu alguma dificuldade na questão financeira ou de público? Sempre. Como que era? Sempre. Assim? O teatro amador, o público é a recompensa. O financeiro a gente não viu, né? O Gativic nunca viveu essa questão, né? Aliás, a história do Gativic é a história mais interessante. Acho que é por isso, né? Porque o grupo passou a ter sua sede própria e um detalhe importante, né? Sede própria com sobrevivência. O que eu digo que é com sobrevivência? Porque a gente é dono do prédio.
Então, aquele restaurante, as salas, todos eram aluguéis, então o teatro não dependia única e exclusivamente de fazer peça. Lógico que a paixão nossa é o quê? É o palco, é a interpretação. Mas o que sustenta aquele grupo até hoje é o quê? São os aluguéis das salas, aquela coisa. O teatro é uma instituição independente. Ela não depende da prefeitura, ela não depende do poder público de espécie nenhuma. Eu digo assim, a gente, quando o Gativic não vai deixar de existir por conta dessas situações. Agora, é lógico que a gente precisa dos órgãos para a realização e revitalização do espaço. Sim, voltando só na questão de quando você entrou pro grupo, quando você começou a fazer arte, você sentia algum preconceito em relação a isso? Porque hoje em dia a sociedade ela tende muito, infelizmente ainda, né, ter um pouco de preconceito em questão de homens fazer arte, de homens estar no balé, de homens fazer teatro, tende um pouco a denegrir um pouco da imagem do homem em questão de sentimental, né? O homem não pode ter sentimentos, não pode abrir para si, ser um pouco sentimental. E eu percebo muito ainda, hoje em dia não, porque graças a Deus nós estamos falando bastante, mas eu ainda percebo um pouco de preconceito da parte masculina com homens que fazem arte ainda, né? Botam em julgamento a masculinidade. Sim, a orientação sexual. Sim. E eu queria saber de você, se você passou por alguma coisa do tipo. Pois é, você vê se na década de 70, né, isso era latente, né, é do teatro, é homossexual, é do teatro. Agora, o teatro, ou a arte de um modo geral, ela não vê muito essa questão. Ela vê o ser humano interpretando, fazendo arte. Independente se é homem, se é mulher, ou se é a opção. A opção da pessoa é uma outra coisa. Mas a gente cria um respeito pela arte de qualquer um. E isso que o ser humano ele faz a arte. Agora, a vida pessoal dele é outra questão, entendeu? Mas o preconceito naquela época era fortíssimo, como é até hoje. Sim. Talvez fosse mais forte do que hoje, porque na década de 70, aquela coisa toda, não abria muito para discussão, né? Proibia, discriminava. Lá em casa a gente nunca teve muito isso, não, porque a minha mãe sabia o filho que tinha, entendeu? E isso também não ia interferir, né? E eu, namorei, casei, meus filhos todos eu criei nesse meio do teatro, e isso não vi e não vejo, muito pelo contrário, a gente se faz respeitar. Sim, né? Sim, o respeito tem que ser de cada um, independente do que seja e do que faça. Lógico. E assim, você falou que foi um dos presidentes que mais presidiu o grupo. Quando que você surgiu essa ideia de se candidatar? Como que surgiu? Na verdade, a gente entra para a diretoria, né? Você sente que você tem um cunho administrativo, porque nem todo artista, eu costumo dizer isso muito na educação, né? Não significa um bom professor ser um bom gestor. Sim. Não significa um grande ator vai ser um bom gestor. E o que acontece? Eu fui aprendendo a gerir o grupo, né? Eu me lembro que eu fui presidente sucedendo o Zé Rodrigues, me parece. E a gente já era da diretoria e eu senti desejo no coração de que tinha uma equipe que a gente poderia estar à frente dirigindo aquele trabalho. E ali fiquei, né? Me parece que eu tenho acumulado mais de 6 ou 8 mandatos, não sei, por aí. E isso assim, gerir o Gativic não é muito difícil, porque é diferente de outras instituições
em que nem sempre a gente tem uma responsabilidade em gerir aquele patrimônio, é por isso que ele está lá há mais de 80 anos. Sim. Né? Eu aprendi com o Guti que o teatro atesta o nascimento da cidade. Porque quando a cidade tornou-se 3 rios, o teatro já estava lá. E a gente vai percebendo, por exemplo, a nível de teatro enquanto espaço, instituição. Um teatro no interior do estado, construído na década de 60, né, onde o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, poucas cidades tiveram esse privilégio. Então a gente, às vezes, até não valoriza tanto quanto deveria valorizar. Porque os outros teatros, geralmente é da prefeitura, ou é do estado. Sim. A gente não, o grupo tem uma sede própria, caminha com suas próprias pernas. Sim, sim. E muitas pessoas ainda não têm conhecimento do grupo, né? Não conhecem o local, né? O local, o teatro Celso Peçanha, e não conhecem o grupo de amadores também. Que algumas pessoas ainda não sabem nem onde se localiza, como que funciona, não sabem como que pode adentrar ao grupo. Pois é, muitas vezes a gente está dentro e a gente acha que todo mundo conhece. E às vezes, né, quantas vezes a gente, dentro do estudantil, as crianças nunca ficavam... Vi aquela magia de ir ao teatro, né? Eu trouxe muito aluno de Bem Posto, eu trouxe aluno de Santana, eu trouxe aluno de Simão Pereira, eu trouxe aluno de Paraíba do Sul, eu trouxe aluno da região para que tivesse oportunidade de conhecer o espaço físico. Como fiz questão de levar espetáculos a essas localidades, porque você se faz presente enquanto artista, e você traz a criança e vê a realização a nível instituição. Eu me lembro que as crianças ficavam loucas de ver aquela cortina abrir e fechar, coisa tão simples, né? Aquilo, a magia, né? E o teatro, ele tem uma coisa interessante, né? Eu, quando fui ao teatro pela primeira vez, aí eu imaginava assim... vai lá dentro, lá na cozinha, aí você imagina toda aquela cozinha, aquela coisa toda, né? Aí quando você chega nos bastidores, você fica procurando aquelas situações que é fictícia, é fruto da sua imaginação. Sim, é uma fantasia, né? É uma fantasia. É um mundo ilusório, mas é gostoso de estar ali, de se permitir também, né? Ter esse tipo de ilusão. E nessa área, quando você se candidatou, conseguiu sua presidência, foi muito difícil se manter presidente durante esses anos? Você sentiu alguma dificuldade financeira, econômica, ou até em relacionamento interpessoal também? Sim, olha só, nem todo mundo vai bater palma para a sua gestão. Sim. Né? E você vai receber muitas críticas. Eu me lembro que algumas pessoas que... Eu já ouvi alguém falar assim, Cipriano sentou na cadeira de presidente e não levantou mais. Mas eu também quis levantar e muita gente falava assim, não, mas você tem que permanecer sentado aí. E a gente também, às vezes, fica vendo assim, não é eu levantar ou sentar na cadeira, quem vai ter a responsabilidade... Porque um dia alguém me entregou esse bastão e eu entendi da importância que tem esse patrimônio para a cidade, isso é um patrimônio da cidade, é um patrimônio do estado, é um patrimônio nacional. É a nossa arte, é a nossa cultura. Então você tem uma responsabilidade muito grande de gerir um prédio. Porque muitas vezes as pessoas não veem dessa forma, acha que a gente paga a água, paga a luz, conserta a cadeira, né? Vocês vê isso tudo, e toda uma estrutura, quantas vezes, né, as pessoas a subir no telhado, porque está com vazamento, você lá de dentro, você sabe disso,
né, tá vazando, tá pingando, não tem dinheiro para consertar, e pede um, e pede outro, e monta. Quando a gente está na questão de produção, né, você sabe como que é difícil produzir, e graças a Deus o Gatwick é uma casa que tem um respeito social. Então ele é um nome, né? Você quando pede pro teatro, o cara fala, ó, tá pedindo, é um trabalho sério. E eu me lembro que teve uma pessoa representa uma instituição comerciante forte aqui em Três Rios, e ele disse para mim que não conseguia imaginar o teatro sem associar a minha pessoa a ele. E todas as vezes que eu bati lá por conta de um pedido de patrocínio, aquela coisa, não, o Cipriano que está pedindo, a gente vai ajudar porque é sério. Isso é muito importante. Então, voltando aí no viés que você falou, assim, agradei a alguns, teve outros que não agradei nem tanto, né? E outra coisa, às vezes a gente, quando está gerindo, para os artistas que não faz parte, acha que nós e eles. Eu sempre quis estreitar isso. Não existe nós e eles, existe nós e nós. Por acaso eu tenho que gerir, por acaso eu tenho que preservar, cuidar, ver funcionário, pagamento, 13º, férias, aquela coisa toda. Aí o artista não, porque tem gente que não tem preocupação nenhuma. Luz, para que eu vou... Aquelas luzes, por que tem que apagar? E essa coisa toda, não, porque é conta, entendeu? Sim, então é mais... Tem que ter cuidado, isso, né? é o artista propriamente dito, ele está ali só por conta da arte, né? Assim, me ressaltaram, quando eu decidi fazer essa entrevista, me ressaltaram depois estudando um pouco da história do Gatwick, estudando um pouco da sua história com o Gatwick também, eu percebi, se não me engano, eu percebi que você foi o primeiro e o único, né, diretor negro da história do Gatwick. Desses 83 anos, você foi o diretor e presidente preto que nós tivemos, e isso para mim, como uma mulher preta, artista da cidade, é de uma grande representatividade, é um motivo para mim de muito orgulho. Eu não sei se você lembra também, mas o fato de eu estar lá foi porque você me convidou. Exatamente. E assim, para mim é um ato de representatividade, de muito orgulho. E eu queria saber, assim, ao longo de tempo que você esteve lá, se você sofreu também algum tipo de discriminação. Muitas. Porque a gente passa por isso, infelizmente, o tempo todo. E por mais que a gente esteja lutando, tem pessoas ainda que insistem em falar que o racismo não existe, mas existe, infelizmente é enraizado. Nós, como artistas pretos, a gente passa por isso o tempo inteiro. A gente, por conta dessa discriminação, a gente tem que provar sempre que nós somos capazes, que nós podemos estar ali por mérito. E eu queria saber como que você, já que você afirmou que passou, como que você lidava com isso? Olha, porque para mim ainda é uma coisa muito latente, é muito forte. Pois é, em todos os momentos, em profissão e tudo, a gente passa por isso, né? A gente tem que... eu li uma vez que se um branco está matando um leão por dia, a gente tem que matar 10, né? Porque olha mesmo, né? Eu já houve um momento de eu ter que conceder uma entrevista e a pessoa fala assim, e eu chegar e a pessoa fala assim, o presidente não vai chegar, não? Não, o presidente está aí, já chegou. Oi, já chegou? Como é que passou e não viu? Não, você está falando com ele. Aí a pessoa te olhava de cima e embaixo, e aí depois ela, de muitas conversas, ela percebia que a gente tinha um conhecimento, né? A ponto de me perguntar assim, qual é a sua formação? Eu sou professor de História, de Geografia, sou formado em Didática do ensino superior, já trabalhei nas faculdades. Tem um outro privilégio, né? Eu fui um dos negros fundadores do ISE, né? Junto com a equipe que estava lá. Então a gente, ao longo da vivência, agora, a discriminação sempre houve, né? De pessoas
e às vezes até mesmo de gente ao nosso redor, né? Em rodinha, às vezes, ali, quem é o presidente? Se mandar assim, vai lá e puxa para você quem é o presidente. Ele não vai caminhar para a gente, ele vai procurar uma outra pessoa. Mas isso né? Isso, enquanto professor, a gente vê que isso existe até hoje, né? E a gente tem que mostrar o nosso valor, né? A nossa construção e se fazer. Eu sempre acho que o respeito está acima de qualquer coisa, né? Eu falo com meus alunos, olha, primeiro eu faço amigo, né? O cara tem que ser meu amigo e eu tenho muita dificuldade em dizer assim, não, né? Você me chamou para essa entrevista, eu quero contribuir. Quantos alunos aí das instituições levavam seus estágios lá? Ah, vou fazer isso, eu escolhi o teatro para fazer o estágio. Sim, eu vou fazer aqui o que eu puder, estiver ao meu alcance, eu vou estar. Mas sempre há aquele olhar meio torcido, né? Nossa, esse negro aí à frente. E eu me lembro que teve um período que o presidente do teatro, o prefeito era o doutor Luiz Carlos e a secretária de educação era Marilene Ferreira. Aí a gente falou assim, esse é o poder do negro. Né? E assim, a gente estava assim, o teatro numa esquina, a prefeitura na outra esquina e a secretaria de educação e cultura na outra esquina. Entendeu? Então, isso nos traz orgulho, né? E quando eu vejo você é o nosso orgulho de hoje, né? Quem sabe vai ser a primeira mulher negra na presidência do Catimbinha. Ai, meu Deus, já pensou? Ai, mas é muito complicado, né? Até hoje a gente tem que saber lidar com isso. Era para ser algo que não era para existir, mas infelizmente a gente tem que saber lidar e saber lidar. Nós temos armas, né? Para poder lidar com isso, expor mesmo e para poder fazer com que isso seja quebrado, né? E assim, agora, para os amadores mais velhos, para os amadores que estão chegando, para mim que ainda estou, qual é a palavra que você tem para a gente, só para a gente encerrar nessa nossa conversa, de permanecência mesmo, de esperança, porque a gente não está passando por um momento bom, né? Tanto quanto artista como artista brasileiro, e tá muito difícil de permanecer, de resistir, de ser resiliente. E qual que é a palavra que você tem pra gente, assim, pra gente ficar mais firme, por exemplo? A palavra é garra, né? A gente sabe que a cultura, ela pulsiona uma sociedade. Uma sociedade sem cultura é uma sociedade sem identidade, né? Uma pessoa sem cultura é uma pessoa sem identidade. Sim. Então, se a gente sabe que essa força ela é tão forte com a gente, então a gente precisa ter garra pra gente, porque a gente vai vencer esse obstáculo. Vai passar, entendeu? E a arte vai continuar. Eu li uma frase bastante interessante, que é aquela que, no momento, nós deixamos o palco vazio, viramos plateia, né? Mas a cortina do corona vai fechar e a gente vai voltar a subir ao palco novamente. Isso aí. Então, obrigada. Obrigada mesmo pela presença. Por nada. Obrigada por aceitar esse convite. Foi muito importante para mim, contribuiu muito. E eu espero também, gente, que vocês tenham gostado, viu? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem mandar aí embaixo. E é isso. Fiquem com Deus, não desistam e até a próxima. Vá ao teatro. Frequente, isso mesmo.